O crack age no corpo de forma tão agressiva que o usuário perde o domínio sobre o próprio corpo. A dependência química causada pelo uso constante das drogas é uma doença e necessita de tratamento. A dependência química, todo momento, ela tem que ser tratada com pessoas especializadas. É uma doença que a gente está lidando, né? Uma doença totalmente tratável. No meio dessa guerra, a família é bombardeada por todos os lados. Os familiares sofrem horrores, é uma dor que é difícil você imaginar que algo pior possa acontecer com a família. É um sofrimento, às vezes, sem fim. Não tem nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma família que não quer ver o seu filho livre das drogas. O que nós queremos, na verdade, é que essa pessoa volte a viver e percebendo que há vida após as drogas. Segundo este promotor, hoje o tratamento para dependentes químicos é realizado em conjunto com médicos, psiquiatras e grupos de ajuda. E, em último caso, é indicada a internação. A lei traz como internação 3 tipos. A voluntária, que é quando o paciente deseja, basta o familiar encaminhar o paciente para um serviço que, havendo vaga e indicação, esse paciente vai ser internado. Tem a internação involuntária, que é quando o paciente não deseja se internar, mas um familiar deseja, aí esse familiar ou vai ter que acionar a ambulância do convênio, ou vai ter que acionar o SAMU para encaminhar esse paciente para uma internação. E tem a compulsória, que é aquela pedida judicialmente. A internação compulsória ainda é muito discutida por médicos e especialistas, mas segundo o presidente da FATEB, a Federação das Comunidades Terapêuticas Evangélicas de Minas Gerais, todo tipo de internação produz resultados. Nós somos totalmente favoráveis a qualquer tipo de internação, desde que seja no local adequado. A internação involuntária funciona, desde que seja num local adequado, ou seja, os hospitais. A internação compulsória funciona e a internação voluntária, que é feita sim em comunidade terapêutica, funciona também. De acordo com este advogado, a internação compulsória só deve ser realizada em casos extremos, quando o paciente corre sérios riscos. A questão da internação compulsória é uma internação que deve ser sempre pautada como exceção. É o momento onde o Estado ele cerceia alguns direitos para preservar a vida. Para que o juiz determine essa internação, ele tem de ter argumentos suficientes e ouvida todas as pessoas em torno dessa situação para que ele possa ter maior tranquilidade em decidir pela internação compulsória. O grande problema é a falta de leitos nos hospitais especializados. Nós, na sociedade brasileira, nós acabamos com a instituição que a gente tinha, os hospitais psiquiátricos. Hoje, Belo Horizonte é a cidade que tem provavelmente menos leito psiquiátrico do mundo, por habitante. Nós temos 0,14 leitos por 1.000 habitantes, conta 0,39 na Itália, conta 0,40 nos Estados Unidos, contra 1 leito por 1.000 habitantes na França. Então, nós não temos onde colocar esses pacientes. Hoje são mais de 10 milhões de dependentes químicos em todo o Brasil. Com um novo projeto de lei que prevê o aumento da rigidez da política antidrogas no país, a internação compulsória vai ser uma realidade mais acessível para quem precisa. Propõe-se que existam conselhos que poderão melhor diagnosticar quando será necessária a internação compulsória. O Estado hoje ele não tem a capacidade de fazer toda essa estrutura de internação. Então ele passa a fazer parceria com clínicas que vão se responsabilizar por esse tratamento, mas vão possibilitar que a pessoa do usuário tenha o melhor acesso ao tratamento, não restringindo ele, o que era feito antigamente. A luta contra a dependência química não é uma luta só das famílias, mas de todo o país. E a política nacional hoje é da deshospitalização, ou seja, é retirar do hospital e colocar na rua para reinserção na sociedade.
o que se busca quando é determinada uma internação compulsória é a vida. Isso é um assunto muito sério e para bater um papo aqui sobre esse assunto eu recebo no nosso estúdio Dalviane Santos, coordenadora da ONG Mães de Minas contra o Crack. Ela tem um filho em tratamento no CREDEC. A Vindilina Souza, que é Lili, Lili. Auxiliar administrativa, e a ex-dependente químico... Eu quero. Ah, você que era dependente. Você era, ela está escrito ali, eu que li na verdade errado. Está em abstinência há 5 anos. Que maravilha, parabéns. E ainda Marília Rezende, cabeleireira. Ela tem um filho de 29 anos que foi internado compulsoriamente. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Márcia. Obrigada prazer, por terem vindo. Estar com você. Prazer é nosso, né, prazer. de trazer vocês e ter vocês aqui para falar desse assunto tão sério. Aqui a gente está numa mesa bem descontraída, com um monte de coisa gostosa. A gente vai bater um papo, mas é um assunto muito sério. Eu tenho certeza que muita gente que está em casa passa por esse momento tão difícil com alguém da família, com alguém por perto, com algum familiar. E a gente, mesmo que, graças a Deus, não esteja passando, é um problema que assola a nossa nação. A gente precisa entender mais, não é? Verdade. E como? E aí, eu queria começar por você, Lili. Você que está há 5 anos livre. Isso. E aí? Para honra e glória do Senhor. Como é que foi que você começou? Na verdade, eu comecei com cigarro, né? Que é uma droga que é lícita, né? Que muita gente acha que não tem problema. E logo depois, isso eu comecei na adolescência, né? E depois eu aprendi a beber, né? Parti para bebida alcoólica. Que é outra também, outra droga absurda, também. Droga absurda, fazendo parênteses, eu acho muito absurdo, porque é questão financeira de impostos e dinheiro que é ganho, uma bebida alcoólica patrocinar um esporte. Isso para mim é o cúmulo do absurdo, né? Porque leva o jovem, incentiva o jovem, e as propagandas são só maravilhosas, com mulheres lindas, maravilhosas. Só. Isso leva o jovem a começar a beber cada vez mais cedo e ele não fica só na bebida. Se ficasse só na bebida já estava horrível, já estava péssimo. E aí ainda vai para a droga, que foi o seu caso também. Isso. E aos 18 anos eu usei a primeira droga ilícita. E daí foi lança-perfume, depois fui para maconha, da maconha parti para comprimidos misturado com bebida alcoólica, até que eu cheguei à cocaína, né? E cada dia buscando aquele primeiro prazer que eu senti. Mas a gente nunca consegue aquele primeiro prazer. E por volta de 92, eu conheci o crack. E fui dependente do crack durante 14 anos. Nossa, passei por momentos assim, muito difíceis, né? A minha família sofreu muito com a minha situação. Imagina. E até que em 2006, eu busquei ajuda, né? E comecei um processo, né, de tratamento. Eu passei por comunidade terapêutica, fiz 2 internações, tive a primeira internação, tive uma recaída e depois eu vi que eu precisava voltar, né, porque eu queria sair das drogas de verdade. O primeiro passo é esse, gente, é querer. Querer. Tá, a gente vai falar até de internação compulsória. Primeiro tem que querer. Eu estou te interrompendo um pouquinho, só para a gente poder acelerar um pouquinho, porque infelizmente nosso tempo voa. Qual é a diferença? Vamos falar para o pessoal, qual é a diferença dessas internações? Internação voluntária, né? Aquela que a pessoa quer ir, ela fala como a Lili, eu preciso de ajuda. Eu tenho que ir. Isso. Né? A involuntária é aquela que a família entra na frente e faz todo o processo que a família quer e precisa de internar aquele usuário de drogas. E aí ele concorda e vai. Concordando ou não, ele vai involuntário, porque é a família que quer. E a compulsória é pela justiça. Aí ele não quer também, mas obviamente, mas a justiça vai obrigá-lo a isso. Quer dizer, a família entra com esse pedido, né, legalmente na lei e pede e, na verdade, obriga. Porque tem que ter os parâmetros legais. Né? Porque muitas vezes acontece que o dependente químico, ele
Perde a Já noção nem das pensa coisas. por ele próprio. Né? Ele perde claro, a noção. ele não E sabe. ele pensa que ele vai conseguir parar quando ele quiser, mas não funciona dessa forma. É verdade. Marília, só falar que a Marília está quietinha, que não falou nada até agora. Marília, seu filho tem 29 anos? É, o isso? Matheus. E ele é dependente químico? Ele é um Deus de 8 anos de idade. 8 anos de idade? Que deram droga para ele quando ele tinha 8 anos. Na rua, É, perto na de casa? rua, né? Perto de casa. Tinha Pode um falar um pouco traficante mais que morava perto de casa. Meu Deus. E como é que ele- você percebeu? Com 8 anos Eu você não descobriu? percebia, porque eu vim do interior, aí eu era assim, muito boba, assim, isso aí. Então, quando ele fez 14 anos, que eu peguei e descobri que ele usava maconha. E aí ele te contou que foi desde os 8? Não, ele não contava, agora que ele fala. Mesmo? É, Então, na época, você também não sabia quando que ele tinha Não. começado? Ele fala que eles deram droga para ele e ele ficou muito mal, e eles então deu leite para ele tomar e carregou ele até em casa. Meu Deus, que coisa terrível, coisa demoníaca, gente. Crianças. Ele é um menino muito bonito, você precisa de ver que rapaz bonito não é da vida. Sabe que eu estava vendo uma palestra de uma psicóloga, inclusive, mandar um beijo para todos que nos assistem de outros países, nos Estados Unidos, em vários lugares do país, né, dos Estados Unidos, as pessoas nos assistem pela internet. Eu estava assistindo uma palestra da doutora Eliane, ela é esposa do pastor Marcos, da igreja do pastor Silair, muito querido amigo nosso lá da PIB, da Flórida, primeira igreja batista do sul da Flórida. E ela estava falando isso, que lá, né, existem muitos, na região, muitos condomínios fechados, muitos condomínios. A maioria das casas são em condomínios fechados, apesar de ter toda a segurança, nem ter tanta necessidade. Mas eles é o estilo deles. E eles estavam contando que, ela estava contando que ela atendeu um traficante como psicóloga, mas tratou com ele estava se entregando a Jesus também, e ele ficou bom, mudou a vida dele e voltou para o Brasil. E ele contou para ela que eles tinham essa estratégia, eles vão para os condomínios. Isso, gente, com certeza não é só lá nos Estados Unidos, a gente tem que ficar de olho, porque aqui no Brasil, em toda parte do mundo, eles alugam uma casa no condomínio. Isso mesmo. Eles passam a ser moradores de lá, não é isso? E pessoas bonitas, pessoas bacanas, e etc. E aí eles observam no condomínio as crianças mais populares, as crianças mais carismáticas, as crianças mais bonitas, as crianças mais líderes, mais soltas, que são mais líderes. São mais e aí eles vão e mostram isso mesmo. a droga. Primeiro passo. Não é isso? Dão a droga para essas crianças, porque elas Isso são mesmo. líderes. É. Se elas forem, elas vão levar muitos isso atrás. mesmo. Começa a dar, daqui a pouco, quando a criança começa a ficar dependente, eu não posso mais te dar. É Eu isso só te mesmo. dou se você trouxer outras por aí. crianças. É isso Gente, mesmo. olha que armadilha. É dessa Eu forma fiquei- mesmo. É dessa não é forma. assim? É dessa forma Meu mesmo. Deus, que coisa terrível. E com certeza eles ficaram de olho no seu filho, por ser lindo e com certeza um menino, né, alegre, uma criança Muito pura alegre, do muito interior. comunicativo. Aproveitaram disso. E como que ele está hoje? Hoje ele está muito mal. Ele está internado compulsório em Divinópolis. Você precisou fazer internação compulsória? Ele porque já foi internado a primeira vez involuntário em São Paulo. essa internação compulsória, né, gente? Ou é isso ou é a morte. É. Né? É. Quando a família chega a fazer isso, é porque se não tomar uma E atitude... tem muitos casos que há necessidade de fazer isso, porque tanto ele sofre, o dependente, o usuário, como a família claro. que sofre muito mais, porque no nosso grupo Mães Minas aparecem mães, assim, toda detonada, sem saber o que fazer, porque o filho está lá e ela não sabe o que fazer. Então, é necessário, há uma necessidade de haver essa internação, ou involuntária ou a compulsória, porque ele está lá usando a droga e não sabe, por ele mesmo, por ele próprio, ele não sabe, não sabe se defender, não sabe o que quer, não sabe onde ir, só sabe que ir na boca. Verdade.